Fala galera, aqui é o Miller, série devocional falando sobre oração. Sem muita enrolação, eu já quero começar falando sobre a minha experiência pessoal com oração. Então, quando eu aceitei Jesus, eu tinha como parâmetro os pastores, os diáconos, os auxiliares, que sempre faziam aquelas orações grandes, Senhor, Deus dos céus e da terra e tudo mais, e papapá. Eu falava, meu Deus, orar assim é difícil, e gritando e tudo mais. Foi então que Deus me fez ler um livro. O livro se chama Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Ele nos ensina basicamente de que oração é uma conversa com Deus. E desde então a minha vida mudou, porque a oração ela tem muito poder, gente. Ela tem poder de mover coisas que vocês não têm nem noção, né? Eu lembro que o meu emprego ele foi colocado, né, no círculo de oração de umas senhorinhas da outra igreja que eu frequentava, e graças a Deus, Deus abriu as portas lá onde eu estou trabalhando há mais ou menos 7 anos. Então, o poder que ele tem é uma coisa sobrenatural. Mas, para falar sobre oração, eu quero já falando que oração nada mais é que uma conversa básica. Deus sempre quis comunhão com o ser humano, começando por Adão, e ele sempre vai querer ter relacionamento. E nós só conseguimos ter relacionamento com qualquer pessoa conversando com ela. Então, a oração, ela é uma conversa básica. Então, se você não sabe como orar, ore como se fosse uma conversa com sua mãe, com seu pai, com seu melhor amigo, em que você tem um feedback. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve. Os judeus, eles têm uma prática de orar 15 minutos e ouvir 15 minutos. Ou seja, eles falam e eles também ouvem. Nós temos muitas e muitas menções dentro da Bíblia de clamor, de petição, de tantas outras menções sobre oração que a gente não vai entrar aqui no termo técnico, porque o intuito é explicar de maneira básica o que é um devocional. E hoje, falando sobre oração, eu quero deixar básico para vocês. Oração é uma conversa básica. Dica do que você deve fazer quando você for orar. Primeira coisa, a palavra de Deus diz que você não deve orar como os fariseus, que subiam em altos lugares e falavam, Senhor Deus, eu te louvo porque eu sou bom mesmo, que eu sou o cara, que sou etc. Não. A instrução bíblica sobre a oração é fechar a porta do nosso quarto, entrar, ficar sozinho e orar. Ou seja, você tem que orar em secreto, porque Deus vai te recompensar em secreto. E para terminar esse assunto de oração, eu quero falar sobre dois benefícios. São muitos benefícios da oração, mas eu quero falar sobre dois. O primeiro é sobre transformação. Quando eu comecei a orar e eu comecei a perceber que Deus queria que eu fizesse coisas, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. Foi quando Deus começou a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de andar, o meu jeito de comportar, o meu jeito de amar as pessoas. A oração, ela tem o poder de transformar água em vinho, né? Então, se você era uma pessoa ruim antes, né, com alguns defeitos, Deus ele vai te transformando pouco a pouco até você se tornar aquela pessoa quem ele definiu para que você seja, a imagem e a semelhança de Deus. O segundo benefício é andar em vitória. O que é andar em vitória? Ter vitória em Deus sobre todas as coisas na terra. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, só em oração você vai conseguir vitória sobre muitas situações da sua vida. Por várias vezes eu orei, Senhor, eu estou precisando disso, porque realmente eu não consigo ter êxito nisso. E Deus sempre foi me indicando para que eu orasse, eu orasse, eu orasse, eu orasse. E poucos dias depois eu sempre tinha vitória naquilo que eu tinha pedido. E cara, vou ser sério contigo, já teve tantas situações na minha vida que eu tive que orar que eu não sei nem mencionar, né? Mas uma das coisas que eu sempre oro é sobre pessoas que tentam me fazer mal. Eu comentei com a Stephanie, uma jovem daqui da igreja, que
tinha um grupo de pessoas no meu antigo trabalho que eles me perseguiam. E eu queria pedir, né, demissão. Mas eu esperei um pouco, orei, jejuei, apresentei essas pessoas, né, para Deus, e Deus foi transformando o coração deles, e conforme o tempo eles se tornaram meus amigos, né? Fui perseguido durante quase um ano, mais ou menos. E o que aconteceu? Eles viraram meus amigos, eles me ajudaram a subir de cargo na empresa, e há uma semana atrás, mais ou menos, eu perdi meu celular dentro da rota. E acredite se quiser, a pessoa que achou meu celular era uma das pessoas a qual eu orava. Então, se eu não tivesse vencido esse problema com as pessoas me tratarem mal e deixar isso para trás, provavelmente eu tinha perdido meu celular para uma pessoa que não gostava de mim. Mas com a oração, andando em vitória em Deus, Deus me fez ter um benefício na frente, ou seja, sempre tratar bem as pessoas, independente do que eles estejam fazendo pra gente. E logo a gente obedece a palavra de Deus, que é amar sempre as pessoas. E com certeza nós vamos gerar frutos disso. Isso tudo você vai perceber dentro da oração. De maneira básica, você consegue perceber que a oração ela tem suma importância na nossa vida cristã. Se você quer andar em vitória, andar em transformação e andar em crescimento espiritual, você precisa orar. Galera, o próximo vídeo eu vou estar falando sobre reflexão e o que ela tem feito dentro do nosso devocional. Até o próximo vídeo. Valeu!